No ASP Entrevista de hoje, estamos recebendo o Dr. Flávio Crossi Caetano, que é o secretário de Reforma do Judiciário. Secretário, eu queria que o senhor falasse inicialmente, né? A gente sabe que um problema muito grande hoje ainda do Judiciário é a morosidade, a lentidão, né? A dificuldade para a tramitação dos processos. Eu queria que o senhor fizesse uma análise, quer dizer, isso prejudica em muito a atuação do advogado, né? Sem dúvida. É um grande sofrimento para o advogado e um grande sofrimento para a parte. E também para o juiz. Então, todos aí com esse sentimento de impotência. Alguém que tem um grande problema para resolver e não consegue resolver. E tem que prestar um serviço público essencial, que é o serviço de justiça. Então, me parece que nós temos que atacar isso e atacar com muito vigor. Nós temos que sair disso. Nós temos hoje o direito fundamental, expresso na nossa Constituição, que é o direito fundamental à duração razoável do processo. Se tem isso como um direito fundamental, nós temos que levá-lo para a concretude, temos que aplicá-lo na prática. E aí nós temos algumas sugestões de inovações que devem ser trazidas para que o processo seja mais rápido, seja mais célere. O senhor acha que há um problema, um dos pontos a ser atacado é a gestão dos processos? A gestão dos processos no Brasil é muito arcaica, não satisfaz nem advogado, nem parte, prejudica o próprio trabalho do judiciário? Nós temos aí, acho que, dois desafios. Primeiro é implantar o processo eletrônico. Ao se trazer o processo eletrônico, de um lado você tem mais transparência, você tem mais controle e os fluxos dos atos processuais, o fluxo fica muito mais rápido. Então é importante trazer o processo eletrônico, mas com uma observância, né? O processo eletrônico deve ser trazido, mas respeitando um processo. Portanto, é algo que deve ser gradual. Nós temos que migrar do papel para o eletrônico, mas com um tempo. Não dá para ser do dia para a noite, sai do papel e entra na virtual. Tem que haver capacitação dos advogados e dos demais entes da justiça, tem que haver treinamento, tem que ter equipamento para isso. Então, não é do dia para a noite que se muda. Então, primeiro, o processo eletrônico tem que vir, é fundamental, mas tem que ser dentro de um processo, ou seja, com tempo. Segundo, nos parece que dentro do Poder Judiciário, nós teríamos que ter carreiras para quê? Para que o juiz julgasse. O juiz é aquele que administra justiça. Ele precisa ter alguém ao seu lado que administre tribunal. Então, nos parece que o correto era nós termos duas carreiras. Primeiro, a carreira de gestor de política judiciária, que é alguém que faz o planejamento estratégico da justiça. E segundo, o administrador judicial. O administrador judicial é aquele que fica ombro a ombro com o juiz. É aquele que cuida do cartório, que cuida do tribunal, que cuida do foro, enquanto o juiz julga. O juiz julga e tem um braço direito seu que administra. Agora, secretário, a pesquisa de olho do Fórum, da ASP, identificou em vários cartórios, né, cobriu quase todos os cartórios do estado de São Paulo, identificou algumas disparidades. Por exemplo, cartórios que têm números de processos equivalentes, o cartório A tinha uma produtividade maior do que o cartório B. Quer dizer, isso me parece que também foi detectado pelo CNJ, né? O senhor acha que essa é uma questão que também precisa ser resolvida para se conseguir, na prática, a celeridade tão desejada? Perfeito, é exatamente por aí. Nós não podemos esquecer o seguinte, nós, aí, sistema de justiça, estamos passando também por uma reforma. Essa reforma se inicia quando se cria principalmente o CNJ. Isso acontece em 2004, a emenda 2005 o CNJ. De lá para cá, é um movimento em que gestão passa a ser importante. Antes não se discutia gestão. Antes nós tínhamos 91 tribunais que não se conversavam. Antes ninguém pensava em metas dentro do Poder Judiciário. A partir da criação do CNJ e com seus presidentes e com seus conselheiros, começa a ter esse viés de gestão, nós começamos a mudar. Acho que nós estamos ainda na fase inicial desse processo e viveremos a sua fase melhor. O que importa é que ela continue. E isso já mostra, quando nós fazemos, e aí é importante que todos estejam irmanados e com a mesma preocupação. A ASP, quando faz uma pesquisa como esta, mostra que também está preocupada com gestão. Então, junta-se isso com o que faz o CNJ, com o que faz o Ministério da Justiça, nós temos condição de todos em conjunto pensarmos em políticas públicas de gestão para melhorar a prestação do serviço jurisdicional. Então, acho que nós estamos nessa fase, neste momento. O que o senhor acha que é mais difícil no fato de a justiça ser muito tradicional, ainda em muitos dos seus dispositivos se darem de uma forma, vamos dizer assim, arcaica?
Como é que o senhor vê, né? Onde é que está a chave para essa questão, para conseguir convencer os operadores do direito do judiciário, a própria estrutura judiciária brasileira a tentar para essa questão da gestão? Você tem toda a razão. Nós estamos num momento de transformação. E todo momento de transformação de cultura, ele é lento, mas ele já foi iniciado. Então, o Brasil vive isso, não é só a justiça, não. O país como um todo vive um momento em que sai de uma situação anterior e entra nessa fase de ser um país em desenvolvimento, sendo uma das 6 economias do mundo, com mais inclusão social. Isso vai para a justiça, por quê? O maior número de pessoas que não ia à justiça agora vai. É uma nova camada que passa a ter acesso a direitos e sempre que alguém tem acesso a direitos, passa a querer ir à justiça assim que tem um direito a ser violado. O que nós temos que perceber? Com essa mudança de cultura, isso vai para a justiça também. Então, primeiro, nós temos que ter uma cultura de maior rapidez. Então, todas aquelas inovações tecnológicas têm que ser trazidas por processo, porque é algo que está no nosso dia a dia, está na nossa vida, tem que estar no processo também. Segundo, uma cultura de gestão. A cultura de gestão faz parte da justiça no mundo. E o Brasil, como hoje está inserido no cenário mundial, ele tem que se adequar ao que acontece no mundo. Então, por essa razão, nós também teremos um choque de gestão no nosso sistema de justiça. Então, nós estamos passando por isso. Claro que quando há essa mudança de cultura, todos sentem. Há resistência de alguns juízes, há resistência de alguns servidores, há resistência de alguns advogados. É natural que aconteça isso, porque há mudança de cultura. Mas eu não tenho a menor dúvida que nós estaremos com uma justiça muito melhor. Nós estamos no caminho para isso. Agora, secretário, eu queria saber a sua opinião sobre a solução de conflitos fora dos tribunais, a mediação, né, a conciliação, também a arbitragem. Como é que o senhor enxerga esse tema? Nós somos, por parte do Ministério da Justiça e da Secretaria de Reforma Judiciária, radicalmente favoráveis à introdução dos meios alternativos à solução de conflitos. Nós temos que ter mais mediação, conciliação, negociação e arbitragem. Por quê? Porque muito daquilo que chega ao judiciário não deveria chegar. O judiciário tem que julgar o que é um litígio, o que é um conflito. Muitos dos casos levados ao judiciário não são litígios, não são conflitos e podem ser resolvidas com sessões de mediação e conciliação. Lhe dou números. Estados Unidos tem hoje uma taxa de resolução alternativa de disputas de 98%. Inglaterra, 50%. No Brasil, onde nós temos algumas iniciativas, como por exemplo o Tribunal de Justiça de São Paulo, nas causas cíveis a taxa chega a 80% de consenso, em ações de família chega a 90%. Portanto, temos plena consciência e convicção que é possível que, se nós aplicarmos, nós teremos no Brasil uma mudança radical nesses números hoje que são astronômicos de processo na justiça. Se aplicarmos esses meios, temos certeza que as ações no judiciário diminuirão muito. Queria que o senhor falasse também de um outro tema importante. Nós falamos há pouco, mas queria saber um outro aspecto, a informatização, né? Hoje nós temos a certificação feita pela própria ASP para os advogados aqui em São Paulo, só que o Tribunal de Justiça de São Paulo utiliza um sistema de peticionamento judicial, né, de informática, que é diferente de utilizado pelos outros tribunais, é diferente também daquele utilizado pelo CNJ. O senhor não viu a necessidade de que tudo isso fosse uniforme para que todos pudessem falar a mesma língua? Você tem toda a razão. Isso tem que ser uniforme. Nós não podemos ter no Brasil 24, 25, 30, 40 sistemas diferentes, que o advogado, dependendo do tribunal que ele for, dependendo da vara que ele for, ele tem um sistema ou tem outro. Nós já caminhamos para isso. Me parece que a tecnologia já tem soluções para que haja o que se chama de interoperabilidade entre os sistemas. Então, me parece que é possível a gente chegar nisso e temos que ter uma matriz. A nosso juízo, a matriz ideal é o processo judicial eletrônico chamado PJE, de iniciativa do CNJ. Se nós temos no Brasil, pela Constituição, um órgão central para planejar o judiciário, este órgão central tem um sistema tido como um sistema uniforme, esse sistema deve ser utilizado para todos os tribunais, para todas as comarcas. Então, somos adeptos e apoiadores do PJE, pensado e sistematizado pelo CNJ. Secretário Flávio Crossi Caetano, secretário de Reforma do Judiciário, obrigado pela sua entrevista aqui com a gente e
A vocês, até uma próxima.